página 49. Página 49 tem o sumário da lição, né? E o texto começa na página 51. Vocês viram que tem pouquinhas questões lá no questionário, né? Tem poucas. E algumas delas são de prova, outras não. Depois eu vou indicando para vocês ali ao longo do desenvolvimento aqui. Página 51, homilética. Homilética é o estudo de técnicas para a preparação e exposição de sermões, que nós chamamos de pregação. É a teoria da prédica. Predicar é discursar. Pode ser chamado de ciência da preparação do sermão. Vem do grego homiléticos, que significa multidão, assembleia, ou assembleia do povo, no caso. Seria um discurso para um público, né? Discurso para um público. Pregação é a comunicação ou transmissão oral da verdade, no caso das Sagradas Escrituras, a fim de convencer alguém. Nós vamos falar de todos esses pontos aí, tá? Ou pelo menos vamos tentar. A fim de convencer alguém. É através do estudo da homilética que o pregador aprende a ordenar, organizar e expor de forma clara e coerente a mensagem que ele, através do estudo das Escrituras Sagradas, recebe do Espírito Santo para pregar. O verbo homileu, deixa eu só permitir. O verbo homileu, que significa conversar, era usado para designar os discursos familiares, eram feitos nas assembleias do culto, de onde derivou a palavra homilia, que era pequeno discurso familiar. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. A homilética ou retórica sagrada é um ramo da eloquência e, por sua vez, é um ramo das belas artes que tem por finalidade convencer, persuadir, agradar e afirmar a verdade. Então, o cristianismo passou, pulei uma parte, agradar, afirmar a verdade nos ouvintes. O cristianismo passou a usar a arte como meio de pregação evangélica, com o nome de oratória sacra, que no século XVII passou a ser chamado nos meios acadêmicos de homilética. Ok. Aqui nós temos um breve discurso histórico do surgimento do termo em si e da prática, no caso. Bom, primeiramente, você vê que no primeiro parágrafo ele usa a expressão técnica. Basicamente, o que a homilética faz? A homilética é a área que estuda essas técnicas. As técnicas, como nós sabemos, não são consideradas necessariamente métodos. Método é uma coisa mais abrangente, digamos assim, que seria um pouco até melhor do que a técnica. Mas a técnica quer dizer que são alguns tipos de postura, modos de comunicação, nesse caso, algumas, digamos assim, alguns... Rito é uma palavra ruim para isso. São alguns comportamentos, alguns modos de fazer as coisas que a gente aprende, tá? E consegue se organizar melhor em torno daquilo. Devemos levar em consideração que o estudo da homilética é uma coisa histórica, é uma coisa assim que já vem de muitos séculos, então para a gente não desenvolver certo preconceito, né? Porque tem gente que simplesmente pensa assim, o Espírito Santo dá a palavra e a gente vai lá e prega. Não é bem assim a coisa, né? É evidente que o Espírito Santo dar a palavra e a gente comunicar a palavra está dentro do processo da vontade de Deus, evidentemente. Contudo, nós temos que procurar saber fazer as coisas, saber desenvolver as coisas que Deus nos dá. Deus nos dá uma ferramenta, mas se eu não buscar domínio sobre aquilo, não buscar usar técnicas, modos de utilizar aquilo ali, eu não vou ter um bom desempenho. Eu lembro de uma época que eu trabalhei numa empresa de escapamento,
muitos anos atrás, e aí eles usavam o paquímetro, né? Aquele negocinho de abrir para medir o diâmetro dos escapamentos ali. E quem não sabia que era aquilo, aquele coisinha parece um martelinho, né? Pegava aquilo lá e ficava batendo nas coisas. Aí desregulava tudo o paquímetro. Então, quem não sabe o que é aquela ferramenta, não sabe necessariamente como usar ela. Agora, quem conhece a ferramenta e sabe do seu uso, vai usar do melhor modo possível, da melhor maneira possível. Então, é importante a gente procurar utilizar bem aquilo que Deus nos dá. Então, Deus dá a palavra, sim, o Espírito Santo vai nos orientar na comunicação da palavra, com toda certeza. Mas tem certas coisas que eu posso fazer não para ajudar o Espírito Santo, mas porque é minha obrigação, como servo de Deus, de não transmitir de qualquer modo aquilo que Deus me dá. Deus me deu a palavra, ok? Mas se eu for lá e transmitir essa palavra com ódio, não querendo que ninguém se converta, que resultado isso vai ter? Com toda certeza vai ser uma coisa extremamente negativa. O resultado não vai ser dos melhores. Onde é que foi o erro aí? Na palavra? Não. Foi no modo de comunicar. Então tem vários modos de dar uma notícia para alguém, por exemplo. E nós precisamos entender que, digamos assim, alguns ajustes no modo de comunicar a palavra de Deus pode sim ajudar no próprio teor da mensagem. Nós vamos ver no Antigo Testamento, por exemplo, que a vida do profeta, ela tinha que se adequar também à sua pregação. O modo de vida de Elias era altamente restrito, porque a pregação que ele levava, a mensagem que ele levava, a profecia era uma profecia extremamente contundente. O cara desafiar um rei e dizer para o rei: sobre a minha palavra não vai chover. Ou seja, basicamente você não manda aqui nada, os deuses de vocês não mandam em nada, mas a palavra que Deus me deu é que não vai chover. Então não vai chover. Pronto. Não é qualquer um que tem essa coragem. Entendeu? Então, precisa-se de um certo ajuste, de um certo cuidado na comunicação. E nesse caso aqui, a homilética, ela não se responsabiliza necessariamente por nos dar o método 100% eficaz de levar uma mensagem e atingir o nosso objetivo. Porque não existe isso de fato. Mas ela tem alguns conselhos para nós que podem nos ajudar bastante, nos favorecer, né? Já com base na experiência de muitas outras pessoas que viveram antes de nós, podemos analisar o que eles fizeram e enriquecer o nosso modo de comunicar. Talvez, eu digo isso sempre porque talvez o indivíduo está sofrendo para tentar fazer uma coisa que muitos outros antes de nós desenvolveram uma técnica capaz de fazer aquilo com uma facilidade muito maior. Então é interessante a gente buscar saber desses conselhos. É nesse sentido que ele está falando das técnicas aqui da homilética. Se a gente buscar saber o que eles fizeram, o modo como eles fizeram, podemos atingir também com maior eficácia o nosso objetivo, cumprir com zelo o nosso ministério nesse caso. Então, a homilética vai nos fornecer o quê? Técnicas. Não o sermão, a técnica. Nós não estamos aqui para receber o peixe, nós estamos aqui para aprender a pescar, né? Então, nós vamos aprender as técnicas para que nós possamos organizar a mensagem. Veja bem como aqui ele já requer de nós alguma coisa, como vocês vão ver mais adiante, são alguns requisitos, né? Para você poder comunicar uma mensagem, primeiramente, você tem que ter a mensagem, né? Então, ele vai ter esse requisito lá na frente. Então, a parte da homilética, ele colocou a hermenêutica depois da homilética aqui no nosso livro. Seria até interessante ter colocado a hermenêutica antes, porque a hermenêutica seria o estudo da palavra, primeiramente, para depois a comunicação da palavra por meio da homilética. Ele colocou aqui, mas não que isso vá dar problema para a gente. Já somos obreiros já e tudo mais, não é um problema para a gente. Mas de modo didático seria mais fácil assim. Então, aqui basicamente nós queremos aprender algumas técnicas para poder preparar melhor o nosso modo de comunicar a palavra de Deus. Então, de onde vem essa palavra? Ela vem do grego, como quase a maioria das nossas palavras do português, vem do grego, significa multidão, assembleia, povo. Então, pregação seria basicamente a comunicação ou transmissão, no caso oral,
né? A homilética é basicamente a arte do discurso, a retórica, na verdade, é a arte do discurso, mas aqui a comunicação seria de modo oral, falado, não é lido, não é texto, não é livro, não, é falado. Então tem a ver necessariamente com a nossa capacidade de comunicar essa verdade. A fim de convencer alguém. Paramos um pouco aqui para meditar numa coisa. Por mais que nós tenhamos todo o intuito de convencer as pessoas naquilo que nós falamos, quando se trata de outras coisas, por exemplo, filosofia, por exemplo, né? Vou falar de uma coisa que seja mais da minha área, filosofia. Na filosofia você usa a retórica, na verdade, você usa ela com o intuito de argumentar bem e convencer o interlocutor, convencer a pessoa por meio do argumento racional que você utiliza. Então, na filosofia, assim que funciona. Mas quando nós vamos tratar de pregação, nós devemos levar em consideração com a questão do convencimento, ela não está dentro do nosso domínio necessariamente. Não está. Eu vou pregar. Eu quero de coração que as pessoas sejam convencidas por aquilo que eu vou falar. Eu quero que a palavra atinja o seu propósito. Então, o propósito da pregação é esse. Agora, garantir que isso vá acontecer não é nosso papel. De quem que é o papel? É o Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A ordem para nós é pregar. Se as pessoas vão ser convertidas a Cristo ou não, não é a nossa responsabilidade, de fato. Por mais estranho que possa parecer isso, é evidente que todos nós queremos pregar para ganhar. Como eu disse, o propósito da nossa comunicação é esse. Mas não existe um método humano que garanta sucesso, que eu vou pregar, a pessoa vai se converter. Eu tenho o ministério dele. Entendeu? Então, aí a gente vê que a parte interna da ação é de Deus. O nosso dever é pregar. Convencer é obra de Deus. Transformar é obra de Deus. Então, eu só digo isso porque a maioria de nós que evidentemente trabalha, que eu digo assim, tem que por ofício pregar. A gente prega. E às vezes a gente se entristece, poxa, preguei, ninguém se converteu. Como dizia um pastor antigo meu, não curou nem dor de barriga que você cura com um chá de goiabeira. Nada, aconteceu nada, ninguém sequer deu glória a Deus. Significa que a pregação estava ruim, que eu não orei, que eu não me preparei, que eu não jejuei, que eu não me esforcei o suficiente? Não. Você comunicou a palavra de Deus, né? Talvez pode, evidentemente, haver coisas que a gente pode, vai ser alguns propósitos, a gente pode melhorar, coisas que a gente pode melhorar. Mas a eficácia disso reside no poder de Deus. Porque quem convence do pecado não é nós. Quem convence do juízo, da justiça, não é nós. Quem regenera as pessoas não é nós. Então, o nosso dever é pregar. O resultado é com ele, com o Espírito Santo. Então, isso é importante para quê? Para a gente não se abater, porque muita gente vai dizer, eu estou dizendo porque disseram para mim. Muita gente vai dizer, a pregação boa é aquela que um monte de gente se converte. Eu queria muito que as pessoas se convertessem, que milagres acontecessem. Mas esse não é o meu poder. Nem a minha obrigação. A minha obrigação é pregar. Então, não posso me entristecer por isso. Porque ao pregar, eu estou cumprindo aquilo que Jesus mandou fazer. Agora, se a gente for levar por regra assim, eu vou pregar e as pessoas vão obedecer, a gente pode eliminar Moisés, Jeremias, Ezequiel. Entendeu? Por quê? Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, Deus disse assim: você vai lá, vai pregar, e eu vou endurecer o coração do faraó. Olha, para que a gente vai pregar então se Deus já vai lá e já vai endurecer o coração da pessoa? Entendeu? Deus chama Ezequiel e diz assim: Ezequiel, vai lá e profetiza contra a casa rebelde. Mas já vou até dizer, eles não vão se converter, porque são casa rebelde. Para que a gente vai pregar? Entendeu? Então aí você entende que o nosso dever
é pregar. O restante está nas mãos de Deus. É uma questão de julgamento, né? É. Porque você prega e dá opção. Dá A opção. escolha. Ao pregar, a gente coloca a pessoa diante do que ela pode escolher. E aí, essa é. Então, não está no nosso dever, obrigação é pregar. O resultado com Deus. Então, através desse estudo, nós vamos aprender o que, como eu falei aqui, às vezes tem uma coisinha que a pessoa precisa organizar. A pregação é comunicação ou transmissão oral da verdade a fim de convencer alguém. Convencer alguém. Como eu falei, convencimento de fato não reside no nosso poder. Quando Paulo fala sobre a sua pregação, ele diz, eu não me lembro qual eram os destinatários a que ele está se referindo, ele diz assim, quando eu fui a vocês, eu não fui com sabedoria de homens, mas foi no poder de Deus. Ele está dizendo assim, eu não utilizei métodos humanos para convencer vocês. Aos Coríntios. É dos Coríntios? Então ele está dizendo assim, eu não fui utilizando métodos de retórica, não utilizei nada disso. Se alguém foi convencido de fato, foi pelo poder de Deus. É aí que está, porque a gente pode, como eu disse, não há um método seguro. Há modos, eu posso até trazer, eu poderia ter trazido, já que já entrou nesse assunto, eu não entrei. A arte de ter razão do Schopenhauer. É um modo, o título do livro é A Arte de Ter Razão. Como ganhar ou como vencer qualquer debate sem ter razão. Você tem modos e modos de você argumentar, né? E até confundir, logicamente, o inimigo, mas são todas metodologias humanas. Quem é chamado por Deus, de fato, deve submeter à vontade de Deus. O nosso dever é pregar da melhor maneira possível. Agora, esses modos humanos de convencer e manipular as pessoas, isso não se encaixa na palavra de Deus. Não. Então, através do estudo da homilética, que o pregador aprende a ordenar, organizar e expor de forma clara e coerente a mensagem que ele, através do estudo das Sagradas Escrituras, recebe do Espírito Santo para pregar. Deus quer que nós louvemos a Deus. Deus quer que nós servimos a Deus. Disso ninguém tem dúvida. Tem um salmo que diz assim: louvai ao Senhor todos os moradores da terra, apresentai-vos diante dele com canto, tocai instrumentos de música com perícia, com arte, algumas versões dizem. A tradução literal de arte é perícia. Então, Deus chama a pessoa para fazer algo, Deus quer ser louvado. Você quer louvar? Louve direito, louve certo. A ideia é que, de fato, Deus sendo perfeito, tudo que se vai a Deus deve se buscar a perfeição, né? Sendo assim, por que não levar isso para o campo da própria pregação? Deus deu o ofício, por que não buscar a melhor maneira possível de conseguir alcançar, de fazer isso com perícia, né? Então, aí ele vai falar sobre o verbo, né? O mileu, que tem uma igreja que utiliza a palavra homilia para se referir à expressão do sermão, publicação da palavra, né? Isso dizia, a palavra homileu, né, diz respeito àquele tempo em que eles comunicavam em cultos familiares, em cultos em casa. Como a igreja começou fazendo culto em casas, né, sempre eram em casas, por isso passou a ser chamado de pequeno discurso familiar, discurso para a família, para as pessoas que estão ali, eram para poucas pessoas. Então, homilia é um discurso para poucas pessoas, né? E homilética e homileu se misturam, né, nessa questão. E a arte de falar em público, ele vai citar que nasceu na Grécia, com o nome de retórica. Retórica é uma parte da homilética, mas ela não diz respeito a toda a homilética, tá bom? Porque existe digamos assim, tem algumas coisas da retórica que são boas, que estão de acordo com a palavra de Deus, servem para o pregador, mas nem toda a questão da retórica serve, entendeu? Demagogia, por exemplo, está dentro da capacidade retórica do indivíduo. Demagogia é o quê? É eu chegar aqui e começar a elogiar vocês, com conversa mole, de fato. Todo mundo sabe que a bajulação tem o propósito de manipulação. Se eu chegar aqui com demagogia e começar só elogio,
eu vou acabar levando vocês a fazer coisas que vocês não queriam fazer. Isso não é coisa que uma pessoa de Deus de fato faça. Mas a gente vê isso acontecendo nos altares. O indivíduo começa pregando elogio para cá, sorrisinho para lá, caras e bocas, daí porque está mandando o povo fazer coisas que a Bíblia não manda fazer. Isso é demagogia. Né? Então, é parte da retórica a demagogia, mas não é uma coisa que serve para os comunicadores da palavra de Deus. Então, vários momentos nos evangelhos, Jesus, a Bíblia diz que ele abria a sua boca e pregava. Significa que o próprio Jesus buscava comunicar os ensinos da própria palavra de Deus. Em vários momentos ele o teor da pregação dele, nesse caso aqui, não é necessário citar, mas se o próprio Jesus buscou fazer a comunicação do Evangelho, fez isso de fato de modo muito eficaz, aí a gente vê que, digamos assim, tem um modo da gente melhorar também a nossa própria comunicação. Não se pode fazer de qualquer jeito. Né? Tem gente que às vezes pensa, vamos dar oportunidade, né? Claro, tem que se dar oportunidade, evidentemente, mas tem que se saber o dia, a hora, tem que se buscar essa preparação, tem que buscar em oração, tem que buscar em jejum, tem que buscar em santificação, estudo da palavra de Deus. Não é só, vamos dar oportunidade. Né? Às vezes dá oportunidade, mas a pessoa não sabe o que faz com a oportunidade, joga fora. Né? Tem gente que simplesmente não valoriza essas oportunidades. A gente quer dar oportunidade, a pessoa não valoriza a oportunidade que Deus está dando. Fiz uma confusão aqui. A oportunidade é Deus que está dando, de fato. Né? Entenderam? Então, é importante que a pessoa busque essa preparação. Então, para isso a gente está aqui, para ajudar. Aí nós temos na página 52, agora a parte mais estrutural, né? Mais técnica, digamos assim, da homilética. Primeiramente, nós temos os termos ligados à homilética, ou seja, as palavras que são frequentes assim com relação à homilética, né? O discurso da própria homilética em si. E oratória, eloquência e retórica, elas são questões do questionário, da questão número 1, lá tem a coluna, né? Já vou marcando aí, com relação à letra B. E essa também é uma questão de prova, deixei anotadinho aí. Os termos ligados à homilética. Primeiro, oratória. O que é oratória? É a arte de falar em público, de forma elegante, precisa, fluente, atrativa. Veja bem que ele usa palavras assim que direcionam para a perfeição do discurso. Quem vê, né, diz que é oratória, poxa, o cara vai falar de um jeito em público, que já não é uma coisa simples de se fazer. Tem gente que fica ansioso de falar em público, não consegue sair na gagueja, né? Às vezes os alunos queriam apresentar trabalho na escola, né? Só liam o que estava ali, porque não consegue falar em público, falar para muitas pessoas. Então já não é uma coisa tão simples. Aí nós temos o que ele coloca de forma elegante, com palavras, digamos assim, da linguagem formal. A maioria da conversa que a gente tem no dia a dia são utilizando palavras informais. Quando a gente vai falar em público, você tem que procurar ser o mais formal possível. Só que aí tem um problema. Normalmente a gente deve levar em consideração o público para buscar selecionar o modo que a gente vai falar. Porque se a gente falar utilizando palavras muito difíceis e provavelmente desconhecidas para as pessoas, por mais que a gente esteja falando de modo elegante, não está sendo eficaz em nada, porque você entende o que você está falando, as pessoas não sabem se é de comer, de beber ou de passar no cabelo. Então é importante que se busque falar uma linguagem que o povo entenda, que as pessoas entendam. O propósito da comunicação é falar e ser entendido. Se a gente fala, as pessoas não entendem, a comunicação não se estabeleceu, não serviu de nada. O pregador veio e trouxe uma palavra assim muito chique, linda. Aí você começa a se perguntar as palavras, né? Por exemplo, teve um pastor uma vez que citou, dizendo assim, um pastor bem conhecido até falou que ele ouviu alguém pregar assim de um modo muito elegante, buscando palavras muito rebuscadas, né? E utilizou no altar a palavra iconoclastia, porque nós não somos iconoclastas. Amém?
povo diz amém, mas ninguém sabe o que é. A iconoclastia os iconoclastas são aqueles que por fanatismo destroem as imagens de outras religiões, entendeu? Não daria para falar isso de um outro modo, entendeu? Porque as pessoas sabem que nós somos crentes, mas nós não somos pessoas que vão sair por aí destruindo imagens de centro de outras religiões e tal. Mas utilizar o termo, conceito específico para isso daí, a maioria das pessoas não conhecem. Então, vale a pena você se dar um pouco mais de trabalho e levar em consideração a capacidade, às vezes limitada das pessoas, e procurar falar de modo que as pessoas entendam o que você está falando. Ter paciência com as pessoas, né? Então, é importante isso. Uma linguagem precisa, fluente, né? Vocês vão ver mais adiante algumas coisas que ele orienta-se que se evite, né? A gente costuma usar alguns tiques, algumas coisas, assim, costumes, mau hábito. Você vai ver lá na frente, ele vai entrar nesse assunto, eu não vou entrar agora. Eloquência pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória, mas aqui ele não diz o que é a eloquência. A eloquência seria a capacidade fervorosa do indivíduo na comunicação. Tem um indivíduo na Bíblia, Apolo. A Bíblia diz que Apolo era um pregador muito eloquente, que em algumas traduções diz fervoroso. Essa eloquência do indivíduo mostra também, ela percebe-se muitas vezes, né, no próprio, como é que eu posso dizer assim, no próprio modo do indivíduo fazer a comunicação. Se eu chegar para os irmãos e falar de Jesus de modo chato, maçante, cansativo, ruim, as pessoas vão ficar nojo. Ninguém vai querer aceitar Jesus, ninguém vai querer nada com Jesus. Porque Jesus me salvou. Hoje a gente está passando uma luta aí. Jesus salvou o cara, só o cara passar a luta. Quem vai querer se converter desse tipo de gente? No batismo, um irmão pregou, estava bastante gente, né? Ele aproveitou os ouvintes e pregou sobre a cruz e tal. E pensa, servir a Cristo é fácil, você tem que carregar a cruz, Depois, na hora do apelo, ninguém queria para fora. Quem vai aceitar? Passou por ele. É tipo um colega nosso, uma vez, que fez fazer a visita no hospital, né? Aí, no dia que ele estava pregando lá, ele chamou uma senhora lá e falou: irmã, eu vou orar pela senhora aqui. A irmã falou o problema que ela tinha lá. Ele falou: esses dias atrás eu estive no hospital orando por uma irmã que estava com o mesmo problema. Orei por ela, 2 dias depois Jesus levou ela. Quem vai querer oração desse tipo? Sai fora essa oração, tá doido? Né? Então, a pessoa reclama da vida e tudo, depois faz o apelo, quem vai querer? Quem vai querer? Então, a eloquência tem a ver com o nosso ânimo, muitas vezes, na pregação. A pessoa fala em língua, assim, de um modo desanimado, muito desanimado. Gente, falar em língua é o momento digamos assim, você está falando num dom dado pelo Espírito Santo, você está utilizando o poder de Deus naquele momento ali, um dom que Deus deu, e você não tem ânimo nenhum, nada, fica chato, fica bem complicado, né? Eu lembro de um rapazinho que ia orar, fazer oração, né? Na igreja eles faziam uma oração longa assim na primeira parte do culto, ele falava: ai Jesus, Aranabaia, e daí por diante. Que ânimo aí, gente. É assim com a igreja. Tem uma bem pertinho da minha casa. Você vai, porque a pessoa vai falar sobre salvação, sobre Jesus de um modo triste, cansativo, desanimado. Você está falando da salvação. Entendeu? A eloquência tem a ver com o nosso fervor também, com a relação. Dá uma ideia assim que nem a gente tem convicção, tem certeza daquilo, sabe? Se a gente não tem, os outros vão ter. Retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolve e aperfeiçoa o talento natural da palavra. Aqui tem um negócio interessante. Nem todos nasceram para a vida política, nem todos nasceram para ser pregadores, nem todos nasceram para ser pedreiro, carpinteiro, motorista. Então nós devemos entender as nossas limitações com relação a isso. Tem gente que quer cantar, gente, mas por favor, não canta. Tem gente que quer pregar e a gente fala: por favor, faça outra coisa. Por quê? Não vai, gente. Às vezes a pessoa não tem vocação para aquilo, não foi chamada para aquilo,
Não insista. Eu vou lá me meter, cantar lá com os irmãos, olha, vai sair o quê, gente? Não vai sair nada. Porque os irmãos vão cantar só em dó. Então, gente, a retórica, você vê que essas técnicas, essas coisas aqui é para desenvolver, aperfeiçoar, melhorar, tornar melhor algo que Deus já nos deu. Entendeu? Então, aí entra a questão da vocação. Não adianta a gente querer se meter muitas vezes em coisas que não vai. Você vê lá nos dons, Paulo vai falar sobre os dons e ele utiliza aqui metáfora, gente. Metáfora do corpo. Somos um só corpo, composto por diversos membros. E ele já começa dizendo assim: todos são cabeça, todos são pé, todos são mão, todos são dedos. Você imaginou um corpo feito só de mão? Que trem feio que seria? Né? Não. Cada membro está ali com uma função determinada. Então é interessante a gente levar em consideração que a mão não é pé. Ah, mas se eu quiser comer com o pé, pode comer. Vai dar certo? Dificilmente. Vai ser muito mais difícil. A boca foi feita para comer, mas eu quero comer pelo ouvido. Fique à vontade. Vai dar certo? Dificilmente. Entendeu? Então aí entra a questão de nós sabermos da funcionalidade, de ter aquele chamado senso crítico, né? Senso crítico de olhar para mim, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu não tenho? É até um modo humilde da pessoa reconhecer as suas limitações. Porque os irmãos lembram que Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, por quê? Porque era um indivíduo que não sabia das suas limitações. Jesus disse: está na hora do Filho do Homem ser entregue. Não, Senhor, não vamos permitir tal coisa. Aí Jesus disse: não, Pedro, não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Negativo, Pedro, você vai negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele negou Jesus na frente, sem, por favor, querer desmerecer ninguém, mas a menina a serva lá que chegou, ele estava na fogueira se aquentando, a serva chegou e disse: eu conheço, você é galileu, acho que você estava com ele. Não tem coragem de confessar Jesus na frente de ninguém, porque não sabia das suas limitações. Quando ele descobriu que Jesus sabia mais dele do que ele mesmo, ele ficou envergonhado. Entendeu? Então é importante a gente reconhecer as nossas limitações. Se eu posso fazer, tenho condições, eu faço. Lembra que Jesus trouxe aquelas parábolas rápidas eu não lembro qual é o texto que está agora. Parábolas bem rápidas assim. Qual rei que antes de ir para a batalha não se assenta primeiro para ver se vai com tanto soldado, com mais ou com menos? Porque você precisa de poucos soldados, você leva um pouco. Se o exército é pequeno, você leva poucos soldados. Se o exército é grande, você leva mais. Qual homem que antes de construir uma torre não se assenta, faz os cálculos e vê se tem com que terminar? Entendeu? É uma análise das nossas próprias capacidades. Eu quero cantar, eu tenho voz para cantar, tenho gogó para cantar, tenho esse dom? Não tenho. Então se minta, filho, por favor. Faça Deus passar vergonha. Pode também. Mas fica ruim, né? É para Jesus, vamos cantar. Meu Deus do céu, gente. Para Jesus ainda, para Jesus tem que ser o melhor. Quem pode cantar, que canta. A gente faz a terceira voz, quarta voz, mistura no meio de todo mundo, ninguém percebe que a gente vai cantando agora, que a gente fazer a primeira voz, cantar. Vou cantar. Não. Então eu digo isso, mas no sentido geral, assim, a gente tem que procurar saber as nossas limitações. Né? Talento natural. Essa capacidade comunicativa também é uma coisa natural. Tem gente que tem uma dificuldade terrível, mas que se der uma desenvolvida, vai. Tem gente que tenta e não vai. É hora da pessoa parar. Eu tenho 2 amigos meus que são leigos e são radialistas especial, sabe? Cara especial para falar no caso aí que eu não falo nada. O rapaz sobe na frente do microfone assim, fala, cumprimenta, né? Leigo mesmo, sabe? Sim, então. Tem um talento especial para isso. É interessante, e falar bem a verdade, quando se trata de talento natural, ao longo da vida da pessoa, a pessoa já ela tem uma certa tendência a gostar de certas coisas, e quem gosta normalmente tem mais familiaridade com certas coisas. Por isso que muita gente, às vezes, antes de fazer uma faculdade, vai lá e faz o chamado teste vocacional, para saber qual seria o melhor curso adequado para mim, dentro das minhas capacidades. Então,
sempre levar em consideração a questão de vocação, para a gente não ficar investindo em coisa que não vai dar resultado. Como diz o católico, ficar acendendo vela para defunto ruim, não vai, né? Isso vai dar resultado. Um bom católico uma vez falou isso para mim. Aí nós temos a classificação do sermão quanto ao conteúdo. Aqui também a questão do questionário e da prova. É a questão 1 do questionário e a questão 16 da prova. Essa que eu mencionei anteriormente é a questão 15 da prova. A questão 1 do questionário é uma coluna, lá que tem várias letras, então na primeira parte que eu falei ele foi a letra B, e agora a letra C. E da prova é a questão número 16. Classificação do sermão quanto ao conteúdo. Nós temos pelo menos 5 tipos de conteúdo. Se limita só a isso aqui? Não, evidentemente tem outros, porém esses aqui são os mais comuns, né? Sermões doutrinários. Sermões que trazem doutrinas da palavra de Deus. Essas doutrinas que a gente se refere não são usos e costumes. A gente não pode confundir as duas coisas, porque doutrina é para o nosso conhecimento de Deus, para a nossa santificação e de fato contribui para a nossa salvação. Usos e costumes não. Usos e costumes são coisas tipicamente utilizadas para expressar a cultura daquele povo, daquele grupo, daquela igreja, digamos assim, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, a igreja tal, lá eles só se vestem assim, lá eles não usam isso, lá eles usam aquilo, a gente está falando do quê? De doutrina ou de uso e costume? Uso e costumes. Uso e costumes salvam as pessoas? Não, se fosse assim, eles iam pegar o evangelho, ia lá, coloca um terno no cara, uma saia na mulher, fechou. Então, vamos tomar cuidado para não... Tem gente que tem muitas igrejas, muitas vezes, que confundem, vamos pregar doutrina, fala de uso e costume. Uso e costume é uma coisa, tá? Então, eu não vou entrar dentro disso, porque também é um assunto bem extenso. Então, os sermões doutrinários são aqueles que vão trazer as doutrinas da palavra de Deus. Doutrinas da palavra de Deus, basicamente, ou mais comumente, são o que nós estudamos em teologia sistemática: a doutrina do Pai, a doutrina do Filho, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, dos demônios, a doutrina das últimas coisas. Isso são doutrinas. Deus é 3, é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a doutrina da palavra de Deus. Deus é eterno, Jesus o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Isso é doutrina. Entendeu? Agora, o homem não pode ter barba. A mulher não pode cortar o cabelo. Isso é uso e costume. Entendeu? Então, a gente precisa diferenciar essas coisas para não confundir. Doutrina é uma coisa, costume é outra. Quando você fala que o pregador vai ter uma doutrina, ele acha que é para dar um sermão aí, você... essas cobranças assim. Uma cobrança e tantas coisas. Lá no Cio, o irmão lá nesse jeito chamavam de cacete governoveira. Ele vai destratar o pessoal aqui. Então, às vezes a pessoa assim, é culto de doutrina. Já pensa que alguém vai lá e vai ficar cobrando, batendo. Cobrando, exortar as pessoas, tudo mais. Sermões morais, número 2. Tem o objetivo de moralizar o comportamento dos ouvintes. Aqui pode entrar a questão dos usos e costumes, porque, por mais, como eu falei, usos e costumes é uma coisa, doutrina é outra. Mas os usos e costumes fazem parte, muitas vezes, das nossas escolhas morais. Escolhas morais. Eu não vou nem falar algumas coisas para não soar muito estranho, mas quando a gente fala sobre moralidade, e a gente entra muitas vezes no comportamento prático das pessoas, aí entra a questão de como se vestir. Então, por quê? Porque o modo como eu me visto, sim, nesse caso, já que é uma coisa muito comum, o modo como eu me visto pode afetar, sim, as minhas escolhas morais. Pode sim. Por que não pode? Se eu sou uma pessoa de bem, zelo até pelo ministério dos irmãos, sou uma mulher, eu vou procurar me vestir de modo que não fique atribulando os irmãos. Não é? Daí por diante. Então, a gente deve procurar, como eu disse aqui, entender que aí, no caso dos usos e costumes, pode entrar dentro do sermão moral. Dá para falar? Dá, mas tendo em mente, de fato, do que está se tratando, para não confundir as coisas. Sermões históricos, que narram fatos históricos da Bíblia. Sermões da experiência, que narram testemunhos, experiências de vida de pessoas, e sermões evangelísticos, que são basicamente sermões com uma mensagem que tem o objetivo de levar o ouvinte a decidir por Cristo, salvação. Isso daqui são alguns conteúdos, né?
não está dizendo necessariamente que todos são, digamos assim, são os melhores. Não, porque você passar o culto inteiro escutando alguém contar só coisa que, só as bênçãos, né? Como tem alguns irmãos que dizem, se eu fosse contar as bênçãos que Deus me deu, eu passava 3 dias aqui. É cansativo para a pessoa que, vamos pegar um invernão bravo, frio, ruim, gasolina cara, o indivíduo, né? Aquelas questões, vai lá, abastecer o carro, vai para a igreja, chega lá e escuta o cara falando só dele. Não, então, dá para contar um testemunho? Dá. Se eu, digamos assim, se eu estou pregando, posso usar um testemunho como base, posso, claro, mas só testemunho fica complicado. Passa o culto inteiro, porque o propósito da pregação, de fato, digamos assim, a homilética, no caso do pregador, de outras pessoas, a gente não se preocupa, mas no caso do pregador, ele tem um manual, ele tem uma palavra, que de fato não é dele, ele tem a palavra de Deus para ele pregar, ele é ordenado que se pregue, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então tem que tomar cuidado de não colocar nesse Evangelho só coisa minha, porque eu não sou o Evangelho. É bom a gente reconhecer o que Deus deu, sim, mas tem um tempo determinado para isso também. Posso contar as bênçãos que Deus me deu, posso contar os testemunhos das coisas que Deus, com toda certeza, mas chegar num culto e entupir o culto só disso, e tem uns que tem a síndrome do Jô Soares, né? Fala do Jô Soares, quando ele leva algum humorista no programa, levava, né? Antigamente, muitos anos atrás, levava um humorista no programa dele, como ele é humorista também, o humorista contava uma piada e o povo ria e já contava outra atrás para não ficar por baixo. Tem gente que vai lá, conta uma coisa, o outro já conta outra, eu vou pegar o gancho do irmão, já vou contar também, o outro já pega o gancho e aquilo vira uma corrente, acabou-se. Virou só gancho. Lá se foi 45 minutos do culto e aí? E digamos que tem alguém que veio ali na igreja querendo se suicidar e, se Deus não falar comigo, eu vou voltar e vou me matar. E daí? Entendeu? Tem a ver com a questão O que eu vejo, que eu observo sempre que é comum é tipo de cerimônia, do culto, é de adolescente, é de jovem, é uma festa, uma coisa, e o pregador não pergunta onde estou, com quem estou falando, qual é a cerimônia. Aí pega o sermão fora de rumo. Normalmente a gente vê, muito comum algum pregador dizer assim, eu sei que o culto é disso, mas Deus me deu uma palavra, outra palavra aqui para trazer. Ué, será que Deus não está na vida dos irmãos que chamaram o indivíduo? No culto de ceia, há tempo eu vi um cara dizer, a ceia é uma coisa comum, não precisa comentar. Não precisa falar da ceia. Então é uma coisa para a gente pensar também. Deus me deu uma palavra aqui, mas Deus não estava na direção dos irmãos? Porque Deus não orientou os irmãos? Entendeu? Então, Deus está na vida da gente, mas Deus também usa o pastor, o pastor da igreja, os obreiros da igreja, os do departamento. Deus usa eles também. Então, é uma coisa da gente meditar também. Depois temos aí os tipos de sermão. Nós falamos do conteúdo, né? Classificação de sermões quanto ao conteúdo. Tem muito mais conteúdo também, evidentemente. Aqui não entrou nem na questão da profecia, então pode-se pregar parábolas e tal, mas aqui nós temos agora os tipos de sermão. O tipo de sermão é a questão do questionário também, e a questão 17 da prova. Diz assim: tipos de sermão. Primeiro, sermão temático. O pregador se baseia num tema específico. Sermão textual. Baseia-se estritamente ao texto bíblico. Sermão expositivo. Nesse sermão se tem a preocupação de expor assuntos contidos no texto lido de forma mais analítica e exaustiva. Bom, vamos fazer uma coisa mais fácil aqui para ser um pouco mais didático. Quase que eu fico de pé. Mas deixa eu fazer os caminhos principais. Veja bem, nós temos 3 tipos de sermão. Esses tipos aí são tipos bem específicos, né, digamos assim.
E muita gente chega a dizer assim que o sermão expositivo é o melhor. Isso é mentira. Não existe o melhor, porque tem a ver com o que você quer comunicar. O que você quer falar? Você quer falar sobre a fé? Bom, nós temos questões de fé em Gênesis, temos questões de fé em Êxodo, né? O sermão temático, ele se baseia no tema. O tema, normalmente, se alguém te chama para pregar, vamos citar o caso ali, Santa Ceia, me chamaram para pregar os elementos da ceia, posso falar sobre o sangue de Cristo, posso falar sobre tudo isso, então me chamaram para falar sobre um tema específico, Santa Ceia, ou Páscoa, chega na época de Páscoa, os irmãos começam a falar, Natal, nascimento de Jesus e tudo mais. A primeira vez que eu preguei na minha vida, eu preguei sobre fé. A fé é um tema. Como eu disse, não tem um texto apenas que fale da fé, tem um monte. Então, se eu vou falar sobre fé, é evidente que eu não vou poder trazer tudo que tem na Bíblia sobre fé. Por quê? Tem muita coisa. Tem salvação. Posso pregar sobre salvação? Posso. O que eu vou falar com relação à salvação? Porque tem muita coisa. Outro tema, o reino, né? A santificação. Então, quando eu vou falar de um desses temas, eu não preciso ficar apenas em um texto. Eu vou ter um texto de base. Eu vou ler um texto lá sobre fé. Abraão é chamado pai da fé. Vou pregar isso daí. Posso ler esse texto? Posso. Eu leio esse texto e vou falando de exemplos de fé que outras pessoas tiveram também. Pego lá Hebreus, por exemplo. Hebreus 11, né? Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Moisés, e daí por diante. Posso usar exemplos de fé? Posso. Falar sobre a fé, posso falar de outros aspectos da fé como dom de Deus, da fé para a salvação, da fé para a cura. São tipos de fé. Aí já deu o sermão, né? Que na verdade a fé são três, a fé comum, né, que todos têm. Todos têm. Fé salvífica e Salvação. o dom de fé. Isso, tem tudo isso, dá para diferenciar. Posso falar sobre a fé e posso falar sobre as diferenças não tem a fé, não tem o plural. Uma vez eu vi o irmão falando plural de fé é fé, não tem nada, tá? Plural, fé não tem plural, fé é fé. Então, existem vários tipos de fé na Bíblia Sagrada. Aí a pessoa vai falar, diferencia um do outro para mostrar em que sentido aquilo, para não confundir os termos. É um modo importante de se falar. Dá para falar disso no culto de ensino muitas vezes, né? Que é o culto voltado para isso. Salvação, eu posso falar da salvação como livramento de Deus, posso falar da salvação no sentido da pessoa aceitar Jesus, né, com o propósito de ser salvo, né? Falar do reino, posso falar no Antigo Testamento, posso falar no Novo, santificação, então nem se fala. E nisso aqui, como eu disse, não preciso ficar apenas num texto, eu posso ler vários textos. Eu leio um para ter uma introdução com os irmãos, e ao falar da fé, eu posso ir em diversos textos, como a gente faz muitas vezes aqui nos cursos de ensino. Então isso seria o sermão temático. Aí nós temos o segundo tipo de sermão bastante comum, que é o textual. O sermão textual, eu particularmente gosto muito do sermão textual. Muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque o sermão textual, ele vem a pregação praticamente pronta. Porque o desenvolvimento do texto, da história, então você tem a pregação. Os pontos do sermão estão todos ali. Então, ele é um dos mais fáceis de se pregar. Por quê? Para você pregar um sermão temático, você precisa ter conhecimento e domínio de vários textos. Aqui você precisa ter conhecimento especificamente de um. Vou lá pregar a mulher do fluxo de sangue. Mateus, Marcos. Aí eu vou pregar o texto, ler o texto da mulher do fluxo de sangue. Aí o próprio texto vai dando as pistas do que eu vou pregar, né? Deus me levou para esse texto, eu vou pregar então a mulher do fluxo de sangue. O que eu vou falar dela? A mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue, sofrendo com aquilo. Então eu já vou criar uma ideia de que a mulher estava magra, estava pálida, né? Como ela gastou muito dinheiro, ou todo o seu dinheiro, Deus diz todo o seu dinheiro, ela estava pobre, ela não tinha outro subsídio, essa mulher estava praticamente sozinha. E outra coisa,
a sua doença, como tinha a ver com perda de sangue no Antigo Testamento, fluxo de sangue dá a ideia de impureza. Essa mulher não pode participar do culto. 12 anos sem participar do culto com os irmãos. E não pode andar em público, porque tudo aquilo que ela toca fica impuro. Então eu já tenho em mente que é uma mulher isolada, sozinha, magra, pálida, pobre. Olha a situação dessa mulher, Depressiva. Depressiva, muito provavelmente. Então, olha a situação, isso daí serve para introdução. Aí eu tenho o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? A Bíblia diz assim: mas ela ouvindo falar de Jesus. Opa, tem um ponto. Por quê? Porque Romanos 10,17 diz: a fé vem por ouvir a palavra. Eu tenho um ponto para pregar, eu posso desenvolver, eu posso falar sobre isso. Então, ali eu já tenho o primeiro ponto, que seria ouvir a palavra. Tá? Ela ouviu falar de Jesus. Aí a Bíblia diz que ela foi atrás, né? Foi atrás de Jesus, e ela dizendo consigo: se eu tão somente tocar nele, serei curado. Isso é uma questão de fé. E a fé necessariamente leva à ação. A fé não é uma coisa isolada por si só. Eu tenho fé, mas não faz nada. A fé é uma coisa que leva você diretamente para a ação. Tenho fé, vou atrás de Jesus. Eu tenho fé, mas fica em casa, moribundo, não faz nada. Tenho fé, mas não tem obra nenhuma. Tiago não disse que a fé sem obras é morta? Eu já estou pregando. Depois, ela tocou em Jesus e foi curada. Posso falar sobre isso? Posso. Depois, Jesus simplesmente para e diz: alguém me tocou. E as pessoas vão dizer para ele, os discípulos vão dizer para ele: não, mas todo mundo te aperta e tal e tal. Não, mas senti que alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Aí ele faz o quê? Ele espera um pouquinho até que a pessoa que tocou nele se manifeste. E quando ela se apresenta, a Bíblia diz que ela se humilha, se ajoelha, evidentemente, e diz que foi ela que tocou, porque ela estava acreditando assim. Jesus diz o quê? Filha, vai em paz, tua fé te salvou. Significa que Jesus deu duas coisas para ela: a cura, né? A cura e a salvação. Posso falar de uma outra coisa aqui? Posso. Alguns querem só a cura e não querem a salvação. Beleza? Já? Está pronto? O sermão. O texto me dá a direção da pregação. Porque a história está ali, ela teve, né? Está pronto. É um dos mais fáceis que tem. Porque o próprio texto, ele é fácil, mas não é tanto. Mas é um dos mais fáceis, como eu disse aqui, porque ele exige domínio de apenas um texto, necessariamente. Claro que você tem que ter outros para você usar de base. Aí nós temos o sermão expositivo. O sermão expositivo, deixa eu colocar aqui em cima o sermão expositivo. Por quê? Porque o sermão expositivo é um pouquinho diferente. O sermão expositivo é quando você, na verdade, vai tratar do texto de modo mais exaustivo. Lembra no início que eu citei o Ramesh Richards? Então, ele tem um modo mais fácil de você trabalhar só com o sermão expositivo. E o interessante do sermão expositivo é que você pode trabalhar ele tanto temático quanto textual. Por quê? Porque no sermão expositivo você vai entender o texto a partir de todas as palavras que estão no texto, todas as ideias. Então o Ramesh Richards ele mostra como você fazer o que eles chamam de esboço. Você vai esboçar o texto, separar ele nos seus conectivos para captar a ideia e perceber para onde o texto está te levando. Entendeu? É no estudo assim, desse modo, estudando as palavras, as conexões, as ideias, que você entende para onde o texto quer te levar. É aí que você consegue captar todas essas coisinhas que eu citei aqui, né, de um modo mais simples. E aí no sermão expositivo você vai trabalhar parte por parte, ideia por ideia. Existem alguns comentários bíblicos hoje em dia que são chamados de comentários expositivos da Bíblia. Existe aí o comentário Esperança, ele tem só o Novo Testamento, agora que eles estão publicando o Antigo. Publicaram Gênesis em 2 volumes, publicaram Êxodo, publicaram Salmos agora em 2 volumes. É bom, é um comentário expositivo. Por quê? Porque eles vão pegar um versículo, vão pegar lá, por exemplo, João 3,16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles vão pegar a parte assim, Deus amou o mundo, ou simplesmente Deus amou. E vão falar, evidentemente, de como funciona esse amor de Deus. Eles vão dar um parágrafo grande de 15, 20 linhas para explicar o mundo. O que está se referindo ali o texto? É mundo mesmo? Não, é humanidade. Deus não ama o mundo, nem o que há no mundo. Deus ama a humanidade, necessariamente. Então o amor de Deus tem a ver com a humanidade. Quando você vai falar de um sermão expositivo, você vai explicar o texto desse modo que eu estou falando aqui, pegando parte por parte e explicando para que as pessoas depois possam ver. Você separa parte por parte, quando a pessoa entende parte por parte e junta tudo, faz mais sentido para ela. Então aí você não tem necessariamente pressa, porque o sermão expositivo ele pode ser feito em vários cultos. Tipo assim, vou pregar a criação, sermão expositivo. Posso ficar ali, só naquele livro, naquela parte de Gênesis 1 e 2, 1, 2 e 3 até a queda. Eu posso ficar vários cultos, posso ficar 6 meses pregando ali, posso ficar 1 ano. E eu estou exagerando, mas teve um pregador que disse que pregou 13 anos só o livro de Romanos. Entendeu? Então, riqueza tem, a gente não sabe garimpar muito bem. O pastor Carlos pregou mais de 6 meses sobre o breve e sobre a orientação. Aí. E daí depois ele falou muito de Jesus Cristo e como é que é Jesus Cristo e entre as suas ovelhas. Aí. Toda a terça-feira ele dava oportunidade, né? E provavelmente ele pregou de modo expositivo, usando temas, né? O obreiro e sua preparação. Isso é textual, por mais que tenha texto que fala sobre a preparação do obreiro, mas por ser um tema específico, ele se encaixa no sermão temático. Aí você pega os textos e expõe parte por parte disso. Entendeu? A partir do momento que eu comecei a estudar essa parte, eu gostei disso aqui, que é uma coisa que parece que se encaixa mais no meu perfil. Então eu não tenho pressa de terminar a pregação, o negócio de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu começo e vou indo, e vou até onde der, não deu horário, amém, acabou. De provas é impressionante. O esboço é o roteiro da mensagem através do qual os tópicos e ideias são elaborados para que a estrutura do sermão seja elaborada. Quando a gente fala em esboço, muita gente tem muito preconceito em torno do esboço, porque eles pensam que o esboço, né, vai ser uma coisa assim que você praticamente vai lá e vai repetir o que está no esboço. Aqui ele usa a expressão roteiro. O esboço é o roteiro, ou seja, você anota, porque você leu o texto antes, meditou no texto, orou. Então você fez algumas anotações, porque nem todo mundo tem a memória perfeita, né? E não vai chegando numa certa idade, ou a pessoa está muita coisa na cabeça, a pessoa não consegue gravar tudo. Então é bom anotar. Faz uma anotação, como eu fiz aqui, por exemplo, né? Deus levou nessa direção, então fiz essa anotação. Essa anotação vai servir para quê? Eu vou chegar lá e vou ler isso aqui? Isso aqui dá para fazer em 20 segundos? Claro que não. Eu vou chegar lá e eu vou saber que eu vou ter esses 3 pontos para falar. Agora, o modo como o próprio Deus vai me direcionar dentro desses pontos, eu não sei, para mim ainda é obscuro de fato. Mas eu sei que, quando eu li o texto, os pontos que mais me chamaram a atenção foi aqueles ali, já de fato, porque Deus sabe o público ao qual eu vou pregar. As pessoas provavelmente precisam ouvir aquilo ali. Então, eu anoto para quê? Para quando chegar na hora, por exemplo, chegou na hora de pregar, o esboço do sermão vai ajudar em algumas coisas. Vai ajudar, por exemplo, divisão do tempo. Nem sempre todas as igrejas vão nos dar o mesmo tempo para pregar. Tem pregador que diz assim: a minha pregação dura 1h30. 1h30 é o tempo do culto, filho. Como é que vai fazer? Tem que fazer um movimentão porque o pregador não sabe encaixar uma mensagem dentro do tempo certo. Se te derem 15 minutos para pregar, o que você vai fazer? Você vai pegar o microfone, vai fazer uma leitura e você vai pregar 5 minutos em cada ponto. E vai terminar no horário. Se te derem meia hora, você lê o texto e dá 10 minutos para cada um e encerra. Os pontos que você separou, você tem que saber encaixar dentro do tempo que você tem. Entendeu? Porque
Se não conseguir fazer essa conexão, o indivíduo se perde totalmente. Se perde totalmente na própria comunicação, na própria organização. Então é interessante que se busque fazer essa organização. Segundo, ele vai buscar fazer essa organização para que ele possa lembrar do que ele tem que falar, né? Nunca viram a história daquele irmão que disse que ia cantar e o diabo tirou o corinho da cabeça dele? Nunca ouviram falar? Eu conheço ele. Eu ia cantar aqui, mas o diabo tirou o corinho da minha cabeça. Vamos orar, irmãos, o diabo tirou o corinho da cabeça. Então, aí você vê, para que isso não aconteça, leva anotado. Deixa anotadinho ali, daí você sabe os assuntos que você vai falar. Até porque para não ficar falando de outros assuntos que não convêm, né? Então, agora tem pessoas que exageram, tem pessoas que não anotam nada, chegam lá, levam tudo no improviso. Vejam bem que quando foi construir a arca, Deus disse, eu quero assim, 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 assim. Quando foi construir o tabernáculo, Deus disse, eu quero assim, assim, assim. Pronto. Você acha que eles memorizaram tudo isso? Eles devem ter anotado, né? Ah, Deus falou, mas a gente, né, na hora Deus vai dar vitória, a gente vai fazer ali. E Deus já disse o que ele queria, né? Leva certinho, né? Não pode levar a pregação na coisa do improviso, entendeu? A gente percebe já pela própria experiência, pelo tempo que a gente está nesse próprio meio, a gente percebe quando o pregador está improvisando, quando está para lá de Bagdá. É uma salada de fruta, igual diz aquele cara da piada lá, com cebola dentro. Ele começa a falar de um monte de coisa assim que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Não tem conexão, né? Dali um pouquinho, não está confundindo as coisas, sabe? O cara leu Davi, já está lá em Paulo, tá? Começou a falar sobre Abraão, já está lá no Apocalipse, está para lá de Bagdá. É o que na faculdade eles falam assim, ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Entendeu? E as pessoas que estão ali, infelizmente, perderam um litro de gasolina. Porque vieram simplesmente para ouvir uma palavra, chegaram ali e o pregador não levou a sério a oportunidade que Deus deu para ele. Então é interessante considerar que a gente tem que ter responsabilidade quanto ao tempo, quanto à mensagem, quanto à sua comunicação. De fato, tudo isso está sob os ombros do pregador, do comunicador. Aí o esboço deve ter o quê? Introdução. Aqui se escolhe uma leitura bíblica para basear a pregação. E é na introdução que se desenvolve a ideia central do sermão. Não necessariamente se desenvolve a ideia central, ela é um resumo. A introdução pode ser pergunta, e essa pergunta vai ser desenvolvida ao longo da pregação, né? Vou falar sobre salvação. Como é que eu vou começar a minha pregação se eu for usar uma pergunta? O que de fato é ser salvo? O que qualifica alguém como salvo? Ou existe apenas um tipo de salvação? É uma pergunta que, ao falar da pregação, do desenvolvimento, eu vou responder. Agora, também não posso fazer uma pergunta que eu não vou responder depois, né? Pode ser a introdução um tipo de pergunta? Pode. Pode ser um resumo do que eu vou falar? Gente, eu vou falar sobre isso, de modo resumido. Vou falar sobre salvação, vou falar sobre fé a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Fé dos patriarcas. Pronto. Aí eu vou desenvolver e ensinar isso aí. Segundo o instrutor, eu sei quando você faz a introdução dessa maneira, que hoje vamos falar sobre fé, salvação e reino, o auditório, você segura o auditório. Isso. E daí quando você está falando em fé, o auditório quer saber como você vai falar de salvação. Quando você chega na salvação, quer ver como você vai falar sobre o reino. Então você consegue segurar o auditório na introdução. Prender a atenção das pessoas, para despertar o interesse deles para aquilo que você vai apresentar. Você vai apresentar. Então tem vários tipos de introdução também. Que não dá para falar sobre todos, mas tem a pergunta, tem o resumo, né? Tem assim, você pode dizer assim, vamos falar sobre 3 tópicos aqui, a salvação no Antigo Testamento, 2 tópicos, salvação no Antigo Testamento, salvação no Novo Testamento. Tem gente que diz que era diferente, né? Então, vamos pregar sobre isso aí, as pessoas já hoje, eu quero saber então como é que é a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tem alguns que pensam que é diferente, no final exatamente o mesmo.
Então, desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo. Normalmente a gente faz uma separação em 3 pontos, né? Não aquele de ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. A gente procura separar em 3 pontinhos assim, por causa do tempo, gente. Eu vou pregar, eu vi uma irmã pregar uma vez. Eu vou pregar aqui sobre 11 características que a criança tem. Meu Deus do céu, você tem tempo para falar? Você dá 5 minutos, 10 minutos para falar sobre cada um? E outra, quando chegar no 5º, filho, quando chegar no 5º, o povo está dormindo. Se não estiver roncando. Eu vou falar sobre o 7º ponto, sobre o 8º. A gente pensa, puxa, mais 5 ainda. É assim mesmo. Você entendia. 3 tá bom. 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais. Mas 3 aqui, no caso, dá para desenvolver bem. E o máximo que a gente consegue absorver é 45 minutos. 45 minutos. Nós já mais de 12 já é menos ainda. Difícil. Então, veja bem que é importante, né, nas considerações. Então, o desenvolvimento. Aqui o pregador enumera, como eu falei, ordena, porque tem uma sequência. Eu falei do bom do sermão textual, porque o sermão textual ele já está na sequência. O desenvolvimento do sermão já está. A temática é você que coloca, né? Mas no sermão textual ele já está na sequência. Então, você ordena de forma lógica. Como assim? De modo que vai fazer sentido para as pessoas que estão ali. Como eu disse, pode começar falando uma coisa e depois pular para outra e no final das contas não ligou nada de ponto ali. Ninguém entendeu nada. Né? Então tem que ter uma ligação ordenada. Organizando os tópicos do sermão e tal. Observando como achar conveniente, ou seja, de acordo com o juízo de cada um, a capacidade de cada um, e aproveitando as reflexões meditadas no levantamento das ideias. Quando você levanta, quando ele fala aqui, aproveitando, né, as reflexões meditadas, evidentemente, quando o indivíduo vai falar sobre fé, ele já meditou nisso. Ele não vai, eu vou ler aqui sobre fé. Vai falar sobre fé, o indivíduo não preparou nada, não meditou nada. Ele não sabe se fé de comer, de beber ou de passar no cabelo. Aí ele vai começar a falar uma coisa arada, não tem nada a ver com a outra. Fé é convicção. Não, gente, fé é uma coisa muito além da convicção. Fé é uma coisa que nos proporciona salvação. Convicção não necessariamente nos leva a isso. Eu tenho convicção que esse livro está nesse exato momento em cima da mesa. Isso me proporciona alguma implicação em relação à salvação? Não. Então vamos entender que são coisas diferentes. Entendeu? Fé é certeza. Você vai ver lá. A fé exige prova? Não. A fé é a prova. No Hebreus, eu comecei a ler. Aí você vê que o indivíduo já tem que ter preparado uma certa meditação, para que quando ele chegar lá, ele vai lembrando, vai vindo a memória. Não vai vir tudo, porque tudo não é necessário. Deus sabe o que é necessário, né? Tem gente que pensa, não é necessário você estudar tudo, porque na hora Deus vai dar. Olha o que Davi fez. Quando Davi foi lutar com o gigante, ele não era bobo nem nada, gente. Ele tinha que lutar contra quantas pessoas? Uma. Ele desceu no rio e pegou quantas pedras? 5. Aí que na primeira ele não cai. Aquela é a segunda. Né? Caiu na primeira, mas sobrou 4. É melhor você ter e não usar do que precisar e não ter feito. Entendeu? Aí que está o mistério. Vai preparado. Não vou precisar de tudo. Fique tranquilo. Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Preparado. Paulo, quando fala sobre a armadura, ele diz assim, tendo os pés na preparação do Evangelho da Paz. Na preparação. Se não há preparação, tem dificuldade na comunicação. Então, tem que haver esse modo ali. E outro, a pregação tem um negócio interessante. Quem prega sabe. Quem prega sente. Que Deus vai levar a gente para direções que a gente não sabe. Você prepara o texto, me deram a oportunidade para pregar, eu vou pregar, beleza. Vou preparar porque eu quero falar nesse texto aqui, amém. Mas você não tem a mínima ideia de para onde Deus vai te levar. Não tem. Isso é obscuro para nós. Porque quando você fala lá, você meditou, você lê o texto da mulher do fluxo de sangue, você meditou nele inteiro, você sabe todos os pontos. Mas você não sabe quais daqueles pontos é que vão ser importantes, qual você vai falar mais, qual você vai falar menos. Você não sabe para onde que Deus vai te direcionar e quais as implicações do que Ele vai te dar para você falar. Isso você não sabe. Porque na hora de preparar o sermão e fazer o roteiro, fazer o esboço,
você não escreve todas as palavras que você vai ler. Há muitos séculos atrás, alguns faziam isso. Só iam lá e ficavam lendo assim. Se é para só ler, dá para as pessoas lerem em casa. Mas não. Quando você vai falar, ouviu. Aí Deus vai começar a te dar algumas ideias que você nem sabia que existiam. É aí que está o mistério. É isso que é bom. Eu amo pregar por causa dessas coisas. Eu amo muito. Eu sempre falo para minha esposa, né, que ela está falando que olha, tem 3 coisas que você tem que dosar. Você tem o sermão, você tem o Espírito Santo e você tem o emocional. Você tem que controlar entre os 3. Você tem o emocional, o Espírito Santo e o texto que Sim. você tem que passar. Exatamente. É interessante isso. Então, o desenvolvimento ele pode ser 1 ponto, pode ser 2, pode ser 3. No caso do sermão expositivo, ele vai ser mais, porque vai ser um esboço bem definido, ponto por ponto. Basta você pegar um comentário expositivo para você ver o modo como ele separa os versículos, que ela é a pregação. Tá? Então, a conclusão. Tem muita gente que diz assim, aqui, gente, eu vou concluir. E fica mais 20 minutos falando. E para terminar, eu quero dizer isso. Vai terminar e não termina nunca. Né? E ele... Perdoe o jeito de falar, tem gente que manda o povo ficar de pé. Vamos ficar de pé que eu vou terminar. Aí quando o povo ficar de pé, ele começa a contar a história. Eu já vi o povo ficar 45 minutos de pé. Eu já vi isso acontecer. Vi. Claro, ninguém vai morrer de ficar de pé, mas há necessidade? Se não há necessidade de consultar. Se não me falha a memória, nesse período foi um indivíduo que orava depois desse tempo e as pessoas começavam a cair, né? Daí 45 minutos cansa, né? 45 minutos de pé. Já viu os caras caírem em casamento? Dormir, empacotar e cair em cima da noiva? Aí a conclusão tem que ser um fechamento, ela pode ser um resumo do que o indivíduo falando, vai repetir tudo, resumir e dizer, então falamos sobre isso, isso e isso aqui, amém? Pronto, fechou, né? Pode ser um resumo. Você fez uma pergunta no início, você refaz a pergunta e a resposta é essa. Então quem veio para saber sobre salvação, o motivo é assim, assim, amém, amém. Pronto, não é tão difícil. Eu quero terminar aqui agora para concluir. Veio um cara que eu até disse para... Conversando assim, eu ignorei, achei que ele era muito mentiroso, uma expressão dele, minha, né, no meu conceito. Ele falou aqui no trabalho de missões. Ele dizia, eu vou falar só mais 2 minutos. Esse 2 minutos, ele falava 20, mais. Daí você não aguenta, vou falar mais 2 minutos. Mais 20 minutos. Tá. Então, por que eu vou falar 40 minutos? Mas é. Eu disse, o cara é mentiroso, está mentindo, vai falar 2 minutos. Então, na conclusão, aqui se dá um fechamento às ideias e as aplica aos ouvidos. Essa aplicação, na verdade, no curso de teologia, aqui ele não está pegando isso aí, mas no curso de teologia a gente aprende que existe no texto significação, implicação e aplicação. São coisas diferentes. Tá? A gente só chama aplicação. Quando você lê o texto tem que ter um significado para o público também, ao qual você vai pregar. O modo como você vai falar, as palavras, as ideias que você vai expor, tem que ter significado. O que é o significado? Quando a pessoa diz assim, não, realmente eu estou passando por isso aí que ele está falando. É a familiaridade com o tema. Isso é significação. Tem significado para quem está escutando. Não adianta chegar lá entupido de informação bonita e aquilo não fazer sentido para ninguém. Entendeu? Então, essa é a significação. Depois vem a implicação. Davi matou o gigante. O que isso tem a ver comigo? Qual é a implicação disso? Entendeu? Jesus morreu na cruz do Calvário. E daí? Qual é a implicação disso para mim? Entendeu? A implicação é aquilo, é a relação que eu tenho com aquele texto. Qual é a implicação que isso tem? Entendeu? Adão tinha umbigo ou não tinha? Qual é a implicação disso para a vida das pessoas? Nenhuma. Entendeu? Nossa, a mensagem foi uma bênção, mas não teve significado nenhum, sentido nenhum, porque são só palavras bonitas ou muita informação. Bom, vou fazer uma introdução aqui, 40 minutos de introdução, 10 de pregação. Para entupir as pessoas de informação, tem a internet, tem jornais, tem um monte de coisa. A pregação, não é para isso. Calma lá.
devagar. Aí nós temos também, na questão essa questão é a aplicação. A aplicação seria de fato, seria mais uma orientação. Tem um negócio interessante ali, implícito, não explícito, implícito, nas cartas no Apocalipse. Todas as cartas têm um sistema. Ela tem a identificação específica de Jesus, né? Isto diz aquele que anda entre os sete, a identificação de Jesus. Daí tem a afirmação de Jesus de que conhece as obras daquela igreja. Todas as igrejas dizem, conheço as tuas obras. Aí ele tem um elogio, uma crítica, uma orientação, uma promessa. E depois, se não cumprir, tem uma ameaça, né? Então, o que nós aprendemos com isso? A pregação nossa tem a significação, tem que fazer sentido para as pessoas que a gente está pregando. Tem uma implicação, aquilo que eu vou pregar tem que ter uma lição relevante para as pessoas. A aplicação é, o que eu tenho que fazer? Eu vou pregar sobre salvação e simplesmente não digo o que a pessoa tem que fazer para ser salvo. Tem que ter a orientação. Porque todas as críticas de Jesus nas cartas do Apocalipse, logo depois ele dizia, faz isso, se não te arrependeres, aí vem a ameaça. Então, o que era o caminho? Se arrepender, se não se arrepender, tirarei do teu lugar o teu castiçal. Tem a orientação. A orientação é o que você tem que fazer. Se eu trazer uma pregação de fato e não trazer essa aplicação que faça um significado, que oriente as pessoas, eu vou lá, levanto um problema, prego bonito e no final simplesmente deixo aquilo em aberto. As pessoas vão para casa pensando, o que tem que fazer? Se alguém perguntasse lá para Paulo, né, para os outros, eu não sei exatamente a frase assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você prega sobre salvação e sai, as pessoas ficam assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? É como não vender um objeto e daí não explicar quando o cara comprar. De fato. Aí também nós temos o apelo. É uma parte bastante, digamos assim, não sei se é ignorada, né, ou às vezes menosprezada, é o apelo. Vocês sabem que o apelo, ele é uma prática da igreja, mas moderna. O apelo não é uma coisa antiga, nem é uma coisa bíblica. Não que seja errado se convidar as pessoas a aceitar Jesus. Quem começou com isso foi John Wesley. John Wesley começou com o hábito de chamar as pessoas na frente e perguntar se as pessoas queriam aceitar Jesus. Ele começou com isso, John Wesley. E depois disso as igrejas aderiram a isso aí e seguiram. Tem alguém na Bíblia que fez isso? Não tem. Então significa que fazer o apelo não é o único modo. Esse modo de fazer o apelo não é o único. Posso fazer o apelo de outros modos. Lembram de Ruth? A Ruth aceitando Jesus, o livro de Ruth, dizendo para Noemi assim, a partir de hoje, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou, onde você parar, eu paro, onde você morar, eu moro, onde você morrer, eu ser enterrado, eu também serei enterrado. Isso é ela dizendo, eu quero aceitar Jesus. Não? Então tem outros modos também de fazer o apelo, mas ele tem que ser feito. Quando as pessoas, lembra do caso do eunuco, Filipe pregou para o eunuco, ele não disse, você quer aceitar Jesus? Ele não fez desse modo, de fato, ele pregou e já, né, evidentemente, pelo fato do eunuco ter perguntado sobre o batismo, significa que Filipe, evidentemente, falou sobre o batismo. E o eunuco disse assim, temos aqui um pouco d'água, tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Negativo, vai ser agora em nome de Jesus. Talvez seja uma questão cultural também, né? Também. Lá um entendimento diferente em relação à religião, que ele leva a pessoa aí e perguntar qualquer ser, o que eu devo fazer? E aqui, em algumas culturas, no nosso caso, é mais retraído. A pessoa não pergunta e sai do jeito. Então, às vezes, o apelo seja uma ferramenta para incutir, né, fé, às vezes, se entregar. Claro, dá a oportunidade da pessoa, às vezes a pessoa quer, mas não sabe como. Né? Aí você chama a pessoa, quer aceitar Jesus, você sentiu no coração, tem vontade de fazer parte da igreja, isso tudo são modos de fazer o apelo. Mas e ela concorda com isso, e ela daí expressa que ela tem isso. Então,
Tem modos e modos de fazer isso, mas isso tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Ou pelo pastor da igreja, ou pelo pregador. Eu acredito que o pastor da igreja fazendo seria mais profundo, porque o pregador, ele não, nem sempre, não, ou na maioria dos casos, o pregador não convive com a realidade da igreja. O pastor, sim. É o pastor que vai receber as pessoas, vai conduzi-las ao batismo e vai doutrinar essas pessoas, né? Então, claro, dá para o pregador fazer, dá. Mas o pastor da igreja é o cara que conhece a realidade das pessoas, ele tem até mais autoridade para fazer o apelo do que o próprio pregador. Até para que o pregador não fique se achando depois, preguei, 200 pessoas aceitaram Jesus. O pastor sabe que das 200, uma batizou. E desviou depois ainda que está aí, né? Tem tudo isso aí que tem que ser levado em consideração. Já são 9 horas. Vamos até 9h30? Pode ser? Vamos até as 10? Não, peraí. Então tá, o apelo. O apelo é o momento em que o pregador leva o ouvinte a se comprometer e viver o que ouviu e aprendeu. É interessante, até não vou falar disso, né? Vou deixar isso que eu ia falar, essa mais repetição. Aí tem 15 regras para avaliar a sua oratória. Vamos tentar passar algumas delas aí para a gente ver. 15 é bastante, eu acabei de falar para a gente fazer uma coisa resumida, também vou pregar aqui, ó. 15 regras para avaliar. Chegar lá na 7ª, ninguém aguenta mais. Está tomando. Brincadeira. 15 regras para avaliar a sua oratória. Primeiro, memória. Ajuda a recordar as ideias e ordená-las. Ajuda a lembrar palavras, textos e citar livros, citações bíblicas, etc. Eu devo dizer para os irmãos que a memória é uma coisa a ser exercitada. A pessoa pode pensar assim, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia e memorizar. Como se isso fosse fácil para alguém, já. Isso é difícil para todo mundo. Memorizar qualquer coisa é difícil. Dá até dor de cabeça se você tentar ficar insistindo demais em memorizar, dá até dor de cabeça na pessoa. A questão, gente, eu vou dizer para vocês, tem vários modos de memorizar. Vários. Um dos mais simples é a repetição. É o que as nossas professoras fizeram com a gente estava lá no prezinho, 1º ano, 4º ano. Não era bom a gente ir na escola? O que nós vamos fazer hoje? Vamos colar feijão na letra A. Vamos colar um cordão aqui, vamos pintar a letra A. Vamos colar arroz aqui, vamos fazer a letra A com arroz. Depois vamos colocar na parede para todo mundo ver. A gente fez umas trocentas vezes a letra A, decorou, de tanto ver aqui na nossa frente, a gente olha hoje, identifica maiúsculo, minúsculo, em formas que chamam de letras garrafais ou em limão. A gente lê, a gente entende. Isso aqui é a letra A. Por quê? Porque os professores fizeram a gente colar arroz numa, feijão na outra, milho na outra, macarrão na outra, um fio na outra e daí vai. Repetição. E foi uma coisa gostosa de fazer, a gente aprendeu. Como é que a gente decora o Salmo 23? O Salmo 23 é um salmo que a gente quase não dá tempo de a gente ficar lendo, por quê? Então, para ter um culto que é difícil alguém não ler. Vou ler o texto aqui, os irmãos. Salmo 23. De tanto escutar, a gente decorou. João 3,16. Todo mundo conhece, principalmente por decorar. Eu citei a mulher do fluxo de sangue, não é à toa. É um dos textos mais conhecidos que tem. Ela e o cego de Jericó. Vou pregar a mulher do fluxo de sangue. Os irmãos já sabem. Os irmãos já sabem de cor e salteado. Oxe. E repete. As pessoas decoram. Entendeu? Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa decorou quase ali, só de tanto ouvir. Entendeu? Então é interessante isso aí. A memória. 2. Habilidade. Ou seja, entender as necessidades dos ouvintes. Nós falamos disso agora há pouco. Vai pregar para o público do doutor, você pode falar de um modo mais adequado, mais formal? Pode, com toda certeza. Use palavras mais rebuscadas para ele saber que não é uma pessoa, digamos assim, tão ingênua que está falando com eles. Né? Vai falar com um público um pouco mais simples, um público que já não é tão formal, um público mais rústico. Use uma linguagem mais simples. Né? Use uma linguagem mais tranquila. Então, essa habilidade requer do indivíduo um pouco de pesquisa. Porque ao chegar na igreja você vai encontrar os irmãos e as irmãs vestidos em todas as igrejas, quase sempre da mesma forma. Então pela roupa você não deduz se é rico, se é pobre, se é bom, se não é. Não deduz isso aí. Então é interessante que se busque ter uma pesquisa. Ou pregar numa igreja do interior, você já sabe que você tem que levar uma linguagem mais tranquila, porque os irmãos de lá trabalham muito com o serviço braçal
não são pessoas da academia, não são doutores, são pessoas simples, trabalhadores, e fale de um modo que eles vão entender. Entendeu? Eu vou pregar para médicos. Você já sabe que essas pessoas estudaram anos e anos a fio, conhecem muito bem o mundo da academia. Se você usar termos técnicos, eles vão entender. É diferente o negócio. Lembra que Paulo, quando ele falava, ele pregava para os judeus. Lembra quando ele foi preso, né? Pegaram ele em Jerusalém, ele começou a falar com o público em hebraico, para fazer ele sossegar o facho. Ele começou a falar em hebraico. Hebraico é a língua sagrada, a língua do tempo. Então todo mundo dizia: cara, é bom, vamos parar, vamos escutar o tempo. Quando ele entra dentro do Areópago lá para pregar, ele começa tomando que tipo de assuntos? Filosofia. Entendeu? Por quê? É óbvio, você está pregando para filósofos. É evidente que eles têm que entender que isso não é bom. É aquilo que a gente falou, onde estou, né? Com quem vou falar. Tá? Inspiração. A inspiração é a soma das energias para encontrar a melhor ideia. Lembra que eu falei? Você vai ler o texto da mulher do fluxo de sangue, vai meditar sobre todas as implicações, as ideias que tem ali, elas sempre vão trazer implicações. Como eu falei, ela ouviu falar de Jesus, tem uma implicação. As pessoas precisam ouvir falar, por isso que eu tenho que pregar o Evangelho, tem implicação, né? Então eu vou meditar para saber quais os direcionamentos que tem ali. Mas como eu disse, na hora de pregar, aí vem a questão da inspiração para a pregação. Porque na hora de pregar, Deus vai me dar aquela iluminação. Inspiração é uma palavra aqui mal colocada, porque ela tem a ver necessariamente com a inspiração da Bíblia. Deus vai me dar a iluminação para que eu possa conduzir a pregação, a comunicação da palavra. Mas Deus vai me trazer, de fato, por meio dessa própria iluminação, as ideias daquele texto que são relevantes para aquele público. Porque dentro da mulher do fluxo de sangue, eu posso pregar para várias igrejas de localidades diferentes e públicos diferentes, e nem sempre eu vou falar do mesmo assunto. Num eu posso falar sobre ela ter ouvido, no outro eu posso falar sobre a fé, no outro sobre a ação. Eu posso fazer tudo isso. Vai depender do quê? Da direção por meio da iluminação do Espírito Santo naquilo que Ele quer falar. Porque de fato quem conhece a realidade interior das pessoas é Deus. Então a gente tem que se deixar conduzir por Deus. Eu fiz um sermão que não deu para falar de tudo. Fique tranquilo. Deus falou para as pessoas porque sabia de fato o que dentro daquele texto era importante para aquele momento. A palavra de Deus é como um todo importante, mas para aquele momento Deus queria aqueles assuntos. Pronto. Aí fica a questão de inspiração. 4. Criatividade. Ferramenta humana que possibilita a melhor elaboração e execução da ideia. A criatividade seria buscar aqui a melhor, ou seja, da melhor maneira possível. Tem gente que faz algumas anotações de 3 tópicos, tem gente que faz de mais, tem outros que faz de menos, tem outros que anotam no próprio texto o ponto como vai falar. Essa criatividade tem a ver com a capacidade de cada um. Tem gente que anota do lado da Bíblia que vai falando. Tem gente que prega de um certo modo, outros que pregam diferente. Paulo pregava de um modo mais elaborado. Pedro mesmo chegou a dizer que Paulo escreveu algumas coisas que nem todo mundo entendia e algumas pessoas começaram até a distorcer isso. Todo mundo sabia que Pedro era galileu, ou seja, ia pregar de fato dentro das suas condições. O interessante é buscar fazer o melhor dentro das suas condições. Eu sou um doutor, então eu tenho condições de fazer o melhor dentro dessas condições. Eu não sou um doutor, sou uma pessoa leiga, sou uma pessoa mais simples. Eu posso fazer o melhor dentro das condições que eu tenho. Eu não posso tentar ser o que eu não sou. Tem que fazer o melhor dentro das minhas condições. Uma vez uma irmã falou para mim, nossa, mas a gente se sente mal até pegar perto dos irmãos. Gente, pelo amor de Deus, Deus levantou as pessoas para usar cada um dentro da sua capacidade. Deus deu coisa para mim que não deu para os irmãos, mas deu coisa para os irmãos que não deu para mim. Como Paulo pega a questão do corpo, lá nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Nós somos interdependentes. Então não existe isso, isso é por baixo da nossa cabeça. Não existe isso, velho. Deus deu coisa para a pessoa que só ela tem. Deus deu para ela. E ela tem para dar. Daí eu até falei para ela, o interessante é que a pessoa procure fazer o melhor dentro das suas capacidades. Se a pessoa não sabe falar direito, não tem muito estudo, não faz muita pesquisa, que procure fazer o que tem dentro da sua capacidade.
Agora a pessoa não... Quando uma pessoa começa a usar palavras que não fazem parte do vocabulário dela, ela se atrapalha, gagueja, fraqueja no falar, a gente percebe. Então procura fazer as coisas dentro da sua capacidade. Eu conheço bem o texto da mulher do fluxo de sangue. Pois pregue só ela. Parta das coisas que você tem mais familiaridade para depois você ir para os mais difíceis. Não, eu quero pregar escatologia. Todo mundo aceitou Jesus ontem, hoje já quer resolver os problemas da escatologia. O povo está se matando, faz milênios em torno disso aí, gente. Até agora não chegaram num acordo e dificilmente vão chegar. O cara aceitou Jesus ontem, hoje já quer falar de escatologia para o povo. Vai devagar. Vai na mulher do fluxo de sangue, pega o cego de Jericó, né? Até conseguir melhorar. Então, criatividade, entusiasmo. É uma espécie de combustível da expressão verbal. Determinação, vencer os defeitos pelo esforço, determinação. Observação, ter um excelente senso de observação. Tomar cuidado muitas vezes, né? Olhar a igreja em si, o povo. Tem coisas que são desnecessárias na pregação por falta de observação da gente. Se chega numa igreja, como eu vi, tem um vídeo na internet aí, coisa feia. O cara pregando, aí tem aqueles pregadores que gostam de ser mais incisivo, né? Para não dizer xarope, só falta citar o nome da pessoa para quem está direcionando a palavra que ele está falando. Aí ele fala assim, o pastor da igreja rico, milionário, e a igreja passando dificuldade, a igreja com os membros sofrendo, o pastor com um carro Mercedes, BMW. Tem um monte de pastor que tem carro Mercedes, BMW, e não são pessoa ruim, gente. Não pode fazer isso. É falta do quê? Observação. Aí o pastor da igreja que tinha 2 Mercedes pegou o microfone e esculachou. E foi pouco. E não era um moleque, gente. Era um homem que aparentava ter entre 40 e 50 anos. Não é para ser. Esse tipo de molecagem pode acontecer. Esse negócio de sabedoria, né? Ele saiu fora do que ele deveria apresentar. Pega o evangelho. Saiu fora. Salomão era milionário, Jó tinha muita riqueza. Que isso atrapalhou, gente? E outra, como se a culpa de alguns ser pobre é daqueles que são ricos. Por favor, está lendo muito Marx, né? Vamos parar com isso. O irmão falou agora esse dia que ele vinha nas reuniões da igreja, mas esses irmãos que têm caminhonete, nenhum cumprimenta ele. Esses irmãos que têm caminhonete, não cumprimenta a gente. Cada um com as suas culturas. Dentro da igreja tem de todo tipo, gente do céu. E se a gente for dar atenção para cada probleminha, você tem que ser no mínimo psiquiatra. No mínimo. Não consegue acompanhar uma raciocínio. Quando eu passei para cá, me perguntaram, eu falei que tinha passado para cá, mas então você é rica. Eu falei, por quê? Não, porque nós só tem rico. Eles são muito enganados. Mas existe esse preconceito com as igrejas sendo no geral, sabe? As pessoas pensam lá. Nós temos uma irmã vizinha minha lá assim, que ela não vem na central aqui, assim, porque as irmãs são tudo ricas, bem vestidas e ela não. Falar, quando eu passei também falaram isso, lá a igreja é elite. Não, lá é só milionário. Lá é só milionário. Nós estamos milionários, que bênção. Observação, falta de observação. Teatralização, transmitir no falar as emoções esperadas pelo público. O problema que eu falei agora um pouquinho no início, a pessoa vai falar em língua sem empolgação nenhuma. Né? Ou vai pregar salvação. Jesus salva, né? Jesus salva, você está falando de céu e inferno, pelo amor de Deus, põe um pouco mais de ânimo nisso aí. Né? Então, síntese, capacidade de expor o necessário e nada mais do que é preciso, seja objetivo. Tem gente que vai cantar e começa a pregar, mas igual diz o gaúcho, me dá 45 tipos de nojo de escutar isso aí. Mas eu vou louvar um hino aqui, começa um testemunho. Que quando eu nasci, quem que quer saber quando você nasceu? Pô? Canta, vamos cantar, canta. Eu vou pregar, que faz 45 minutos de introdução, tiro o paletó, para dar a ideia de que começou a esquentar, vai cair o fogo agora eu vou começar a pregar. Pelo amor de Deus, seja objetivo. Agora não falou, eu vou falar 2 minutos, e vai 20, mais 2 minutos, e vai acabou. Ela falou 6 minutos, deu 1 hora. Entendeu? Sem chance, simples, objetivo.
Porque o povo cansa, isso entendia o povo. É 2 horas de culto, 1h30 de culto, 2 horas de culto que acaba o povo. Acaba mesmo. É pouco tempo, mas entendia o povo se a pessoa não souber conduzir o que está fazendo ali. Ritmo. O ritmo é a musicalidade da fala. Depende do jeito que a gente fala, a gente pode levar as pessoas a dormir. Modo de falar, repetitivo. Você pode dormir mesmo com som alto, por causa da questão que eles chamam aqui de musicalidade, o ritmo que tem aquilo. Se um pregador vem pregar e só grita, o povo dorme. Porque aquele ritmo ali induz as pessoas à monotonia e leva ao sono. Se ele vem pregar e prega só baixinho, também. Por isso que ele sempre fala que na questão do oratório você deve buscar alternar. Quando você vai dar ênfase a alguma coisa, você se movimenta tanto com o corpo quanto na voz. Entendeu? Agora tem gente que diz, meu jeito de pregar é mais baixinho. Assim, tá? É sonífero, tem dom de fazer as pessoas dormir. E daí por diante. Voz, determina a própria personalidade de quem fala, deve-se buscar respirar corretamente. Já viu aqueles pregadores pregando que parece que está engasgado? Jesus amado, vai dar uma agonia de escutar aquilo lá. Se a pessoa está morrendo. Agora você vai pensar, sabe, Covid, o que é? Depois do Covid eu tenho comido. É estranho aquilo. Terrível, essa pessoa está engasgada, é complicado. Gente. Vai morrer assim. É chato para quem está escutando. E a pessoa pega só naquele ritmo. Isso é ser avivado. Não, filho, tá longe de ser avivado. Para lá de Bagdá. Tá? Velocidade, cada um tem a velocidade diferente. Isso depende da respiração, da emoção, da clareza, da pronúncia e da mensagem transmitida. Eu tenho dificuldade de falar. Problema de respiração, não falou depois do Covid, bastante gente ficou com sequelas, às vezes tem problema de... Fala devagar, fala com calma, mas saiba fazer a alternância da voz nos momentos de ênfase e tudo mais, como foi dito aqui, porque senão a pessoa ela não vai conseguir ter uma boa clareza no que vai falar, clareza na comunicação, não vai conseguir atingir o seu objetivo ali. Isso depende de cada um. Tem gente que tem mais pulmão para pregar, tem gente que tem menos. Se eu começar a pregar gritado, vai chegar no fim, sem voz. Eu tenho um ritmo, tem gente que já tem um ritmo diferente, entendeu? Tem outros que tem um ritmo mais tranquilinho. Cada um vai na sua capacidade. Vocabulário. Vocabulário vasto deve ser utilizado adequadamente e de acordo com a condição cultural dos ouvintes. O que eu já falei, não precisa chover no molhado, né? Então, deve se buscar. O interessante, como eu falei, que é a questão do vocabulário. Leia bastante, leia dicionário para aprender a enriquecer o vocabulário. Mas é como o pastor Eloir diz nos dias do almoço aqui na série. Coma de tudo, mas não coma tudo. Você vai preparado, lá você tem um monte de vocabulário, de palavras no teu vocabulário, mas você não vai usar todas ali. Procure buscar aquelas que vão fazer sentido para as pessoas. Se precisar trocar alguma palavra por uma diferente, troque, para que as pessoas consigam acompanhar. Expressão corporal, postura, gesticulação e uso geral do corpo. A maioria dos livros de homilética, principalmente os mais antigos, vão dizer assim: o pregador tem que procurar ficar parado e não se movimentar muito, porque o que tem que chamar atenção é a palavra. Parece bonito, mas você vai ver eles pregando, eles não fazem isso, filho. Eu li livro de autor americano e fui ver o bonito pregar. Filho, você estava dançando, não parava um segundo. Vou citar o nome do pastor que eu respeito muito, não conhecendo pessoalmente, Hernandes Dias Lopes. Ele tem um jeito calmo de pregar, mas ele só prega andando. Ele não fica paradinho, só olhando para os lados, porque isso entedia as pessoas também. Parece uma caixa de som? Não. Tem que ter uma certa movimentação. Só que tem gente que às vezes gesticula demais, tem gente que quer fazer o teatro demais, aí já é desnecessário, gente. Desnecessário. Tem gente que quer mostrar a postura, conjecturar demais. É outro exagero também a ser evitado. Conhecimento. Só deve falar quem tem conhecimento do que fala. E ainda deve ter conhecimentos gerais. Ou seja, eu não conheço muito a Bíblia, mas eu quero falar sobre escatologia. Já falamos sobre isso aí. Que texto você conhece? Salmo 23? Prega o Salmo 23.
Fale daquilo que você tem conhecimento, não fale de coisas que você não conhece. Não entre em assunto que você não entende, porque senão vai ter problema. Porque você, olha, nunca aconteceu, ou pelo menos eu não vi acontecer, não vi acontecer aqui, mas já vi acontecer em outros lugares. O cara está pregando uma coisa e tem gente lá que não é crente. E quando essa pessoa escutar que você está errando, ele pode chamar a atenção do pregador no meio de todo mundo, desmentir o cara. A gente que é crente, se a pessoa falar, né, irmão, que é assim, desse tipo. Você não vai constranger a pessoa no meio de todo mundo, para que isso? Agora, tem gente que não tem essa mesma paciência, não, gente. Se vê o pregador falando bobagem, o cara se atenta e faz o indivíduo passar uma vergonha terrível lá em cima. Então tem que tomar cuidado. Pegar um louco desse pela frente, aí o cara passa uma vergonha. Então... às vezes, quando a pessoa quer pegar conhecimento geral, é um dado falso, fatos falsos, para induzir a um erro, né, de interpretação. Isso é perigoso. Então, tudo isso. Aí eu não vou entrar nessa parte porque tem mais questões de prova ainda, eu falei para nós ir até 9h30. Temos conselhos aí na transmissão do sermão. Ó, vou só ler rápido, não vou falar. Module a voz, não grite. Modular é fazer essa alternância que eu falei. Partes mais tranquilas, introdutórias, faz mais calmo. Né? A parte de ápice, aumenta a voz. A voz deve ser suave aos ouvidos do auditório. Não pregar com as mãos no bolso. Tem gente que vai pregar e fica fechando o zíper, abrindo o zíper, colocando a mão no bolso, tirando, fechando a lapela, abrindo, arrumando a cinta, né? Tem gente que vai pregar e começa a levantar a cinta, a barriga caindo para fora da cinta e puxa para essa. Às vezes não é por mal que a pessoa faz, a pessoa está nervosa, começa a achar coisa para inventar. Para disfarçar. Não pregar com as mãos no bolso, ou pôr as mãos nos quadris é uma atitude deselegante e tal, porque isso dá sinal do quê? Insegurança. Você vai pregar, você está inseguro, você passa insegurança para as pessoas. E a pregação do Evangelho deve ser uma pregação de convicção, sabe? Você está exigindo das pessoas convicção. Daí você não prega com convicção, fica complicado. Não ajeita as calças constantemente, não fica abrindo, fechando o paletó, levantando as calças, ajeitando constantemente o nó da gravata, e daí por diante. Não pregue com os olhos fechados. Eu já vi o pregador cair do altar para pregar com o olho fechado. E tem uns que pregam de olho fechado e andando. Por que mesmo? A agonia da gente, o cara vai dar um passo, vai cair do altar, vai ser um ruim. Evite prender-se exageradamente ao esboço. O esboço não é rígido, ele é um roteiro, ele é para lembrar você, para organizar. Só isso. Ele não é para você ler e repetir o que está ali. Antigamente você fazia isso, era chato. Não use linguagem chula, palavrão, né? Usar o vocabulário adequado. Usar palavrão, xingamento, palavras bobas, assim. A linguagem chula é aquela linguagem vulgar que a gente usa para falar muitas vezes com um cachorro, no caso da gente. Evite gesticulação excessiva em cacuetes. Esses cacuetes são aqueles tiques nervosos que a pessoa tem de ficar piscando, de ficar limpando o nariz, limpando os ouvidos, essas coisas, se coçando constantemente. É tique nervoso, pessoal. Não corra e não se direcione para um único lado ao andar na tribuna. Façam gentilmente. Aqui, como eu falei, vale a pena dar uma conferida nas pregações do Hernandes Dias Lopes. Ele é muito bom nesse modo de conduzir a mensagem e andar corretamente. Deixa eu ver. Quando se usa terno, não se usa meia branca, geralmente se usa meias escuras. A meia deve combinar com a calça, senão chama muita atenção. Quando as cores são contrastantes, que eles chamam de cores análogas, tipo assim, vermelho e verde, são cores análogas lá no círculo cromático. Então, se você vai usar um paletó escuro, meia escura, não pode usar um paletó, senão vai parecer um tiririca ou patati patatá em cima do altar, também não fica legal, fica feio para a igreja. É ruim. Não esmurre nem chute o púlpito. Você já viu aqueles vídeos do cara querendo pregar e dar uma dele, quebra o altar? Já viram? O cara não viu que o negócio da ceia estava ali, pegando e pá, caiu, quebrou tudo o negócio da ceia, foi tudo pro chão. Gente do céu, vamos devagar para você. Não use os braços ou pernas como um lutador de karatê. Eu falei sobre essa teatralização que muitos fazem ali em cima do altar, de querer ilustrar o que está querendo falar. Você está comunicando, fale. Se você vai ilustrar, não precisa falar. Entendeu?
O mímico faz isso muito bem, consegue comunicar alguma coisa sem palavra nenhuma. A gente está usando as palavras, então usa a palavra para comunicar. Você vai usar o corpo, né? Pinta a cara de branco e faz mímica. Me perdi. O pregador não pode viver de improvisos, deve maduramente meditar e escolher os assuntos administrados. Como nós falamos, dentro das condições, escolha o assunto de acordo com a oportunidade, leve em consideração que Deus está na vida das pessoas que convidaram a gente. Vai pregar um texto de ceia, vai tomar cuidado com as coisinhas. Estude detidamente o assunto sobre o qual for falar, lendo mais que puder sobre o assunto. Como eu falei, faz como Davi, desce no rio, pega 5 pedras. Se usar só uma, beleza, sobrou 4 lá. Aí se precisar usar 3 e tiver só 1, entendeu? Não queira esgotar cabalmente o assunto, não tem como. Isso pode provocar prolixidade, que gera tédio e desatenção. Como assim? Querer explorar demais um texto, isso acontece muito em sermão expositivo. Querer falar demais sobre alguma coisa, e isso fica uma coisa prolixa, fica aquela enrolação, não é objetivo, fica muito, entedia, cansa. Deve-se investir tempo na preparação de uma mensagem, deve-se evitar a monotonia, não extrapole o tempo, nós já falamos disso, o roteiro serve para isso. Nunca pregue o que não seja a Bíblia Sagrada, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Pronto. Na leitura seja compassado e claro, não use o púlpito para contar misérias, temos que mostrar como o Evangelho é abençoador, né? Tem gente que às vezes é chamado para orar e diz assim, até os irmãos olhem por mim, porque eu estou passando por isso, e aquela, pô. Ele já veio para orar para negar, já está mais lascado para negar. Lascou tudo. Começa a pedir perdão para o povo e daí, puxa. Quando pregar sobre ocasiões futuras, não coloque as mãos para trás das coisas do passado, não aponte para frente, não fale do inferno apontando para cima, nem do céu olhando para outra posição que não seja para cima. A gesticulação corporal tem que acompanhar, ela pode ressaltar a nossa mensagem. É como um apontamento que a gente faz, né? Nós vamos para o céu. E sempre para lá para esse céu, tem que tomar cuidado. Isso acontece muito, vamos lá para as pessoas. O dedo indicador ameaça, acusa e alerta. Tem que tomar cuidado com o modo como a gente aponta para as pessoas também. Aponta de fato, né? O fulano, tomar cuidado. Cuide de sua aparência sem ostentar. Não há necessidade de ostentar. Deve-se evitar sapatos sujos, gravata torta, unha suja, cabelo despenteado e daí por diante. A nossa pregação, como eu disse, aquilo que a gente leva para Deus deve indicar perfeição. A oferta de Abel foi aceita porque foi uma oferta muito dedicada, entendeu? Na escolha e tudo mais. Deve-se buscar ter um certo cuidado, para não passar uma imagem ruim para as pessoas. Humildade é uma coisa, como diz a minha mãe, porque isso é outra. Agora que eu digo, foi falar da minha mãe aqui. O pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a mensagem, levando-o a Deus. Baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus, aquele que fala como Jesus, aquele que fala de Jesus. A proclamação do Evangelho é trazer boas novas da salvação, apresentar ao povo Jesus Cristo, seus ensinamentos, seu propósito. Basicamente, estamos aqui para falar do Evangelho. Eu posso dar um testemunho? Posso, mas não posso falar só de mim. Posso contar uma ilustração, um fato acontecido? Posso. Não posso falar só disso, a pregação tem que ser do Evangelho. Página 57, característica de um pregador. Deixa eu tomar, acabando já. Característica do pregador. Na tabelinha ali, sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista técnico. Ali nós temos uma questão que era o questionário. Sob o ponto de vista espiritual, o pregador é chamado para a obra. Sob o ponto de vista técnico, ele tem que ter, no caso, o dom da palavra, né? Sob o ponto de vista espiritual, o pregador deve conhecer a Deus. Sob o ponto de vista técnico, conhecer a Deus é conhecer a Bíblia. O Deus que a gente conhece, que está fora da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. Então o pregador que vai pregar o Evangelho tem que ter de fato conhecimento do Evangelho e do Deus do Evangelho. Ter uma mensagem, no caso do ponto de vista técnico, ter o manejo da palavra. Esse que eu li anteriormente, de conhecimento da palavra, é a questão número 2 lá do questionário.
Deve ter unção. A unção a qual ele se refere é, de fato, a responsabilidade com essa incumbência. Incumbência, do ponto de vista técnico, guardar a palavra no coração, ou seja, ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, em responsabilidade com o nosso chamado. Autoridade e ousadia. Do ponto de vista técnico, o indivíduo se entende como instrumento. A gente vê na Bíblia Sagrada, de fato, muitos pregadores. Eu citei agora há pouco Elias. Olha a ousadia dele, chamar a atenção do rei. Às vezes Deus dá uma palavra meio dura para a gente não consegue falar essas palavras para pessoas comuns. Imagina Deus dar uma palavra, sei lá, para o presidente, para o governador, e ele peitar ele para falar. Tem gente que pensa que isso é uma coisa, claro, de fato tem a ver com o pregador, com o indivíduo em si, com o pregador, com o profeta, e a sua própria tendência natural, a sua capacidade, a sua criatividade. Mas não é uma coisa exigida de todos. Tem pregadores que são mais calmos, tem pregadores que são mais ousados. Então não é uma coisa, eu não vou lá pregar para as pessoas exigindo que as pessoas tenham ousadia. Assim como eu não posso chegar lá e exigir das pessoas que elas têm que orar o tanto que eu oro, jejuar o tanto que eu jejuo, porque nossas condições físicas e mentais são completamente diferentes, gente. Deus exige coisas de mim que não exige de vocês, exige de vocês que não exige de mim. Então, nós temos que se entender como instrumento de Deus. Deus me usa do jeito que eu sou. Se Ezequiel era sacerdote, o Amós era cultivador de sicômoros, mas Deus não usou os dois? Pronto. Então vamos entender desse modo aí. Passamos para os outros. Já são 21h30, eu vou só ler os tópicos aqui, a gente encerra daí. O uso de ilustrações ali na página 58. Com relação ao uso de ilustrações, gente, eu não vou ler o texto aqui, só vou colocar aqui para os irmãos. Quando a gente vai pregar, tem gente que recomenda, né, que se use, recomenda de modo assim, obrigatoriamente, que se tenha alguma ilustração. O que são as ilustrações? As ilustrações podem ser ilustrações de fatos. Lembra que eu falei agora há pouco, citei até, falei sobre quando o indivíduo vai esmurrar o altar, muitas vezes vai querer dar está empolgado, e eu citei exemplos aí de pessoas, tem no YouTube sempre lá, o pregador batendo, quebrando. Isso daí significa que eu usei a ilustração de um fato para ressaltar a ideia que eu queria. Quando se vai pregar, você pode ter em mente uma ilustração histórica. Tem livros hoje em dia de 1001 ilustrações e daí por diante, mas elas já são tão manjadas assim, e tem umas também que não fazem o menor sentido, né? Eu lembro de um que eu escutei uma vez, dizendo assim que a serpente estava perseguindo o vagalume. De onde tiraram isso aí, gente? Pelo amor de Deus, para que usar isso? Vocês já ouviram essa ilustração? A serpente estava perseguindo o vagalume perguntou para ela, por que você está me perseguindo? Aí ela disse, essa luz tua é... Pelo amor de Deus, gente, não deve tirar isso aí. É uma coisa sem sentido nenhum. Bobagem, literalmente, perde tempo. Então, ilustrações, aqui ele coloca no caso assim, que são mais importantes ou mais adequadas. Ilustrações bíblicas. Você vai pregar o texto bíblico, vou pregar sobre fé. Vou pegar ilustrações, quero ilustrar o tema da fé. O que eu faço? Eu pego exemplos de fé na Bíblia, gente. É um modo de digamos assim, ter mais coerência com aquilo que eu estou falando, de fato, não que outras coisas não vão ter essa coerência. E é um modo de trazer para as pessoas conhecimento de outros textos também, que as pessoas às vezes não sabem que existem. Então é bom para despertar curiosidade e ensinar a palavra de Deus para elas também. Dá para usar outras ilustrações, fatos, testemunhos, acontecimentos? Dá. Até muitas vezes, no ensino, eu costumo fazer isso, mas na pregação, não. No ensino, às vezes, eu cito filmes para as pessoas. Vou falar sobre ideias, sobre sonhos, sobre coisa, eu posso citar filmes. Filmes têm muitas lições. E posso citar livros para as pessoas. Às vezes eu estou falando alguma coisa, até trouxe aqui hoje um livro. Eu posso fazer isso porque faz parte do meu intuito de ressaltar aquela ideia. Então, digamos assim que é válido. Mas é melhor na pregação você utilizar ilustrações da própria Bíblia, né? Para ressaltar a ideia que se quer. Na página 59 nós temos ali a questão da exegese, como desenvolver uma boa exegese. Isso daqui são sugestões assim. A exegese no caso seria aquele modo de ler a Bíblia ou estudar a Bíblia na sua língua original, no seu idioma original, tá? Ao ler ali você vai pesquisar a palavra, aí você tem que entender de morfologia grega, morfologia hebraica, transliteração,
e ter bons dicionários e saber usar esses dicionários. Tem gente que vai lá, pega o dicionário do Bruce Waltke, do Antigo Testamento, dessa grossura, baita do dicionário, excelente, mas a pessoa tem que saber como usar ele. Se a pessoa não conhece a morfologia hebraica, não vai conseguir nem achar as palavras que ela está procurando lá, porque lá as palavras vêm de acordo com o alfabeto hebraico. Já o do Novo Testamento vem de acordo com o alfabeto português, A, B, C, D, quando o hebraico é, entendeu? Então a pessoa precisa conhecer e saber como usar essas ferramentas, tá bom? Da exegese aqui eu não vou falar não. Vocês anotaram as questões ali então? Beleza? Precisa que a gente faça a correção delas no finalzinho? Vamos fazer? Então vamos lá. A coluna, temos a letra A, B, C e D. Na resposta ali na coluna 2, oratória, eloquência e retórica, qual é? B, né? Tá certo? A segunda opção, sermões doutrinários, sermões morais, sermões históricos, sermões da experiência, sermões evangelísticos. C. Depois, introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo. D? D, né? Tá certo, D dado. Depois, só sobrou uma opção, sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Né? São tipos de sermão. Ó. Número 2, considerando o texto abaixo, assinale com X a alternativa correta. São características de um pregador sob o ponto de vista técnico. Técnico. Lembra da tabelinha que nós passamos agora há pouco? Tinha o ponto de vista espiritual, ponto de vista técnico. Letra C. Letra C, né? A autoridade e a ousadia do ponto de vista espiritual, chamado para a obra, a ordenança, é do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista técnico, uma das características é o conhecimento da palavra. Agora a gente vai fazer, o indivíduo conhece a Deus. O indivíduo conhece Deus por meio do estudo da palavra de Deus.